Ela parou de responder. Não bloqueou. Não brigou. Não explicou nada. Apenas ficou em silêncio. E você está aqui às 3 da manhã, relendo as últimas mensagens, tentando achar um erro sem nome, calculando o tom de cada frase enviada, perguntando se foi algo que falou, ou algo que deixou de falar, ou o jeito que falou. Sua mente gira em loop, o estômago fica contraído, e surge a dúvida central: você está exagerando ou seu instinto está certo? Esse estado de incerteza ansiosa é onde muitos homens erram caro, não por fraqueza, mas por falta de leitura precisa. Nunca aprenderam a ler o não dito. Existe uma linguagem abaixo da fala, uma linguagem de padrão e ausência. A maioria nunca foi treinada para ler isso. Foram moldados para agir de forma direta, com lógica linear e pergunta objetiva. Mas vínculo humano raramente segue linha reta. E a mente feminina é ainda mais sutil. Sherlock Holmes não era gênio por ter mais dado. Ele via o mesmo cenário que todos. O que mudava era o método: observar sem projetar, registrar sem distorcer, separar fato de desejo. Essa distinção muda tudo. A maioria não interpreta o silêncio dela, projeta o próprio medo ali. E age guiado por medo, não por realidade. Se você já viveu isso, ou vive agora, o que vem a seguir altera sua leitura humana, não de modo raso, de modo estrutural. Aqui não existe truque de reconquista, existe método, um sistema de leitura de padrão. Depois que instala, não sai mais. Cada vídeo monta parte desse sistema. Vamos ao ponto central. O erro raiz não é falta de leitura. O erro é querer resolver a incerteza agora. Achar que o desconforto é alerta de perigo. Acreditar que precisa agir para retomar controle. Esse impulso de preencher o vazio é onde tudo começa a ruir. Pense em Holmes diante de um crime. Ele entra, observa, permanece em silêncio. Não toca em nada sem entender. Enquanto outros movem peças, ele calibra o olhar. Existe disciplina nessa pausa. Existe confiança nessa espera. Eu não preciso agir agora. Eu preciso entender agora. Esse é o primeiro princípio. A ansiedade age. A inteligência observa. Quando ela fica em silêncio, algo está sendo comunicado. Pode ser desconforto, pode ser retração estratégica, pode ser teste, pode ser desinteresse real, pode ser sobrecarga que não envolve você. Cada cenário pede resposta diferente, mas muitos reagem do mesmo jeito, com pressão, com excesso de mensagens, com pergunta que revela insegurança, com urgência por validação. Buscam uma resposta que traga alívio. E ao fazer isso, confirmam o que ela já avaliava, de forma consciente ou não. O silêncio dela não é o problema. Sua reação ao silêncio define o jogo. É ali que se ganha ou se perde. Hoje vamos operar nesse terreno, sem roteiro de mensagem pronta, sem truque de retorno rápido. Vamos falar de algo mais profundo. Ler padrão com precisão clínica, manter o sistema nervoso regulado sob pressão. Agir a partir de força, não de desespero. Isso não é teoria, é habilidade treinável. E toda habilidade pode ser aprendida. Holmes nunca deixou a pressa alheia afetar sua leitura. Essa é uma lição pouco notada da ficção. Ela fala sobre mente aplicada ao cotidiano. A pressa contamina o ambiente com facilidade. Quando alguém entra em pânico perto de você, seu sistema nervoso tende a copiar o estado. Isso faz parte da biologia humana. Os neurônios espelho moldam o convívio social. O problema surge na dinâmica afetiva. A pressa sentida raramente vem de ameaça real. Ela nasce da incerteza. E incerteza não é perigo. É apenas desconforto interno. Distinguir perigo real de desconforto emocional é vital. É uma linha que o homem precisa traçar. Quando você reage ao desconforto como perigo, toma decisões de sobrevivência. Quando a situação pedia presença, entra em modo defensivo. Quando o momento pedia calma, tenta controlar o que foge do alcance e amplia o problema ao tentar resolver.
O silêncio dela pode ser regulação interna. Em algum nível, ela se retraiu. Isso pode ter leituras diferentes. Cada uma tem sinais próprios. A maioria não foi treinada para notar. Primeiro, retração por sobrecarga emocional. Quando alguém está sobrecarregado, reduz o contato com o mundo, fala menos, responde devagar, aparece com menor frequência. Isso não indica rejeição, é autopreservação. O homem despreparado lê como afastamento pessoal e aumenta a pressão, quando ela precisava de espaço. O resultado é mais distância, não por desinteresse inicial, mas pelo peso criado na interação. Segundo, retração como teste de valor. Esse padrão pode ser calculado. Ela reduz disponibilidade para observar sua reação. O que você faz sem a atenção dela? Perde o eixo? Implora por contato? Fica ansioso e expõe essa tensão? Ou mantém o próprio centro? Segue firme na própria vida, sem frieza e sem carência? Isso não é manipulação clínica, é avaliação instintiva. Sua resposta revela mais que qualquer diálogo. Terceiro, retração por perda real de interesse. Esse é o cenário que muitos evitam encarar. Projetam outras hipóteses para fugir da dor. Ignorar não altera a realidade. Leitura imprecisa leva a gasto inútil de energia. Meses tentando recuperar algo encerrado, com custo alto para dignidade e clareza. Quarto, retração por algo específico. Pode ser reação a um fato concreto, algo dito, uma dinâmica criada, uma expectativa não atendida. Nesse caso, o silêncio tem conteúdo. A chave não é pedir culpa imediata, mas ler o padrão anterior ao recuo, identificar o ponto de virada. Quinto, retração como reflexo de sua postura. Esse é o mais difícil de aceitar. Às vezes, o silêncio reflete sua própria dinâmica, não um evento isolado, mas um acúmulo no tempo. Você mostrou necessidade em excesso, ficou previsível demais, colocou a relação acima do próprio eixo. Nesse caso, o silêncio não é causa, é sintoma. Atacar o sintoma gera mais dano. Holmes buscava a hipótese mais coerente, não a mais confortável. Ele olhava o conjunto das evidências. Isso exige autoobservação rigorosa, olhar para si com a mesma precisão. Aqui vai uma pergunta direta. Nas últimas semanas, você foi alguém que ela queria por perto ou alguém de quem ela buscou distância? Não responda agora. Deixe a pergunta agir em silêncio. Existe uma diferença entre observar e interpretar. Aqui, o método de Holmes se torna preciso. Observar é registrar o que ocorre. Interpretar é dar sentido ao que ocorre. Sob pressão, o fato se mistura com emoção. Você vê o fato e já traduz. Traduz pelo filtro do seu estado atual. Ela levou 4 horas para responder. Isso é fato. Ela me ignora porque perdeu interesse. Isso é leitura movida por medo. Ou ela está focada em algo importante. Isso é leitura movida por negação. Nenhuma precisa ser verdade, mas uma define sua conduta, e sua conduta molda o próximo passo. Holmes separava fato de leitura. Fazia isso com rigor de cirurgião. Não era frieza emocional. Ele tinha paixão pelo que fazia, mas sabia que emoção solta distorce a análise. Análise falha gera erro. Erro leva a atitude ruim, e atitude ruim traz efeito real. A disciplina não é suprimir o sentir, é impedir que o sentir governe a visão, antes de ter dado o suficiente. Na prática, você observa padrão no tempo, não reage a evento isolado. Um evento só não diz nada. Um padrão fala com clareza. Ela demorou uma vez, neutro. Ela vem demorando com frequência maior. Antes respondia rápido. Isso é dado. Ela iniciava a conversa com naturalidade. Agora não faz mais isso. Isso é dado. O tom mudou de aberto para funcional. Isso é dado. Ela cancelou um plano criado por ela. Isso também é dado. Isolado, cada ponto parece banal. Juntos formam um padrão claro. Mas isso exige memória tranquila.
O homem ansioso não registra padrão. Ele só coleta evento que confirma medo. A mente ansiosa seleciona a prova. Ela encontra o que busca, não vê o que está diante dela. Esse viés confirma crença antiga. É inimigo de quem quer maturidade relacional. Treinar visão limpa exige autocontrole. É o mesmo músculo da pausa. Quando você não reage à provocação, quando não responde no auge da raiva, quando não decide movido por impulso, é o músculo entre estímulo e resposta. Viktor Frankl chamou esse espaço de liberdade. Holmes vivia ali de forma constante. Quem aprende a viver nesse ponto opera em nível raro sob pressão relacional. Mas observar não é ser passivo. Observar com precisão não é omissão. É agir no tempo adequado, pelo motivo correto, da forma adequada. Holmes agia depois de entender. E quando agia, era com precisão alta. Não por dom especial, mas por não desperdiçar energia antes da hora. O que muitos fazem ao sentir perda, apertam o punho, seguram com força maior, e ao forçar, esmagam o que queriam manter. Lembre da última vez que sentiu incerteza. Qual foi seu primeiro impulso? Fechar a mão ou abrir a mão? Só você sabe a resposta, e ela revela seu estágio de desenvolvimento. Tudo que foi construído até aqui converge. Ansiedade não é inteligência. Observar não é projetar. Padrão não é evento isolado. Tudo aponta para um ponto prático. Como você se posiciona diante do silêncio dela? É aqui que teoria vira identidade. É aqui que o homem se revela. Posicionamento não é tática de conquista. É expressão de quem você é sob pressão. É como age quando nada é garantido, quando o resultado é incerto, quando o retorno não vem. Nesse momento, muitos homens colapsam. Caem em dois padrões comuns. O primeiro é busca ansiosa, mensagens em excesso, perguntas que expõem insegurança, tentativa de forçar clareza. Esse padrão revela carência. Carência afasta no campo da atração, não por precisar de alguém, mas por depender da resposta dela. Seu estado interno fica refém. Isso não é vínculo, é apego emocional, e ela percebe isso. O segundo padrão é silêncio punitivo. Você também para de falar. Não por escolha consciente, mas por reação, para inverter o jogo, para provocar falta. Esse padrão nasce da mesma raiz. Seu estado interno ainda é governado por ela. Você age conforme o que ela faz. Ainda não há autonomia real. Força não é nenhum dos dois. Força é seguir sua vida, com a mesma direção e intensidade, como se ela estivesse presente. É manter o treino. É continuar o projeto. É conversar com outras pessoas, sem culpa. É manter sua agenda viva, com ou sem confirmação dela. Isso não é teatro. Não é exibir ocupação em rede social. Isso ainda é reação. Posicionamento real é interno. É não colocar a vida em espera. Algo profundo muda quando isso é internalizado. Não muda só o comportamento, muda o que você transmite. Surge uma presença firme, uma gravidade tranquila. Não é arrogância nem frieza, é solidez. É estar completo por dentro. Qualquer adição vira escolha, não necessidade. Isso gera atração real, não técnicas, não roteiros prontos, não cálculo frio, mas base interna genuína. Uma vida com valor próprio, sem depender de validação externa. Holmes não mendigava reconhecimento, não precisava de confirmação para agir. Ele sabia o que sabia. Validação externa era bem-vinda, mas não essencial para agir. Agora, aplique isso a você. Se tirar a necessidade da resposta dela, o que sobra? Quem você é sem essa dependência? Que vida está construindo? Que existe além do interesse dela? Se a resposta for vaga, aqui está o verdadeiro trabalho. Leitura de sinais é ferramenta, método também, observação limpa também. Mas tudo exige eixo interno. Sem eixo, vira manipulação curta, e técnica sem base não sustenta.
Com o tempo desmorona e o homem cai junto. Desenvolvimento real não é entender mulheres, é entender a si com clareza. Assim a interação muda. Ela parte de poder genuíno, não de carência disfarçada. Esse é o núcleo. Todo o resto serve a esse centro. Dos 5 tipos de silêncio mapeados aqui, qual você já viveu? Qual vive agora? Qual tocou mais fundo? Escreva nos comentários. Uma palavra basta. Sherlock Holmes nunca resolveu um caso fingindo ser outro. Isso soa simples quando dito assim, mas a implicação é mais profunda do que parece. Ele não moldava o método para agradar ninguém. Não suavizava a análise para proteger Watson. Não fingia dúvida para parecer mais acessível. Ele era inteiro em cada momento, com toda a força e todo o peso. E isso o tornava indispensável. Existe uma lei que atua na vida humana, nos negócios, nas amizades, no amor e liderança. Ela não tem nome formal, mas quem viveu o bastante reconhece. Quem sabe quem é, não precisa provar valor. Isso não é ideal distante, é observação direta de conduta humana. O homem que sabe quem é, não implora atenção. Ele não força vínculo, confia que o vínculo certo acontece, e o errado não merece esforço. Não lê cada silêncio como rejeição. Sua identidade não depende do outro. Agora veja onde chegamos. Começamos com um homem de madrugada, relendo mensagem e tentando entender o silêncio. E chegamos a outro ponto. O silêncio dela não é o teste real. O teste real é quem você vira nesse tempo. Como você atravessa a dúvida. Você se fecha? Você se apaga? Você corre atrás e negocia valor próprio. Tudo por uma resposta que traga alívio breve. Ou você permanece. Permanece no próprio eixo. Permanece na própria vida. Permanece no homem que vem formando. Não para ela, não para provar algo, mas porque só esse modo gera vida habitável. Ler sinais com clareza é uma habilidade útil, mas a habilidade serve ao homem, e o homem precisa estar pronto antes. O método funciona porque ele já era quem era. A clareza não nasceu na análise. Ela já estava pronta naquele instante. Foi construída em anos de disciplina, em treino de olhar atento e na recusa ao impulso imediato. Você não aprende isso em um vídeo. Aprende com prática constante. Prática que refina a percepção, que regula o sistema interno, que fortalece caráter sem endurecer afeto. É isso que este canal busca formar. Não é motivação rasa, não é frase de impacto, não é promessa de atalho fácil. Aqui você encontra trabalho real, psicologia aplicada com profundidade, desenvolvimento masculino direto e sem ornamento, verdade dita de frente, sem anestesia, porque você pode suportar e pode usar o que ela revela. Se chegou até aqui, você atravessou 5 blocos densos, algo raro para muita gente. Isso diz algo sobre você, ou sobre quem se está tornando. O próximo vídeo vai mais fundo. Mostra o que vem após ler sinais. Como agir sem romper o que construiu. Como comunicar posição sem carência. Como decidir com base em clareza, não a partir de reação. Se esse caminho faz sentido, esteja inscrito. Não por validação externa, mas porque homem com direção não abandona a jornada. A jornada continua. O próximo passo já está em construção.